Boa noite! Mais uma live super gostosa nessa quarta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Terapia e Espiritualidade. Hoje com o tema do que você tem medo. Seja bem-vinda, bem-vindo. Para quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez. Meu nome é Cláudia Biancalana, eu sou terapeuta e mentora. Muito obrigado por você estar aqui hoje nessa live comigo. Um tema de muita relevância, né? Quantas pessoas não se paralisam pelo medo, não é mesmo? Muitas pessoas. Então eu resolvi falar sobre esse tema porque eu acho que é importante a gente conversar. E assim, olha, vamos aguardar, né, mais pessoas, assim a gente vai conversando um pouquinho aqui. Me sinaliza, por favor, se você tá me ouvindo bem, dá um joinha para eu saber que tá tudo certo. Se a luz, se a iluminação tá boa, se o meu tom de voz tá bom, tá dando para me ouvir legal e a conexão tá bem também, tá? E vamos fazer um combinado aqui. Caso aconteça alguma coisa, me sinaliza aqui no chat que ficou algum problema aqui, tá? E assim vai ficar mais fácil, porque eu não consigo ver vocês, mas eu posso ler os comentários. Então é muito importante que vocês me sinalizem se tá tudo bem, tá? Mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Terapia e Espiritualidade. E aí, como tá aí na região que vocês moram? Aqui hoje até que tá um clima bom, tá gostosinho. Eu tô aqui com uma blusinha só mais para proteger mesmo, mas não tá um frio, né? Um arzinho só mais geladinho, mas tá legal. Fala pra mim aqui, ó, deixa no comentário da onde você é, de que cidade você tá falando, e a gente vai fazendo a interação. Olha, muito importante, vamos fazer aqui, olha, uma ação juntas. Assim você contribui comigo e eu contribuo aqui com mais pessoas para poder ver essa live. Faz o seguinte, ó, pega esse aviãozinho que tá aí, sabe o aviãozinho que tá do lado? Vamos enviar para algumas pessoas, né? Ó, vamos enviar o aviãozinho aqui para as pessoas poderem ir chegando na nossa live. E isso é muito legal. Então faz esse movimento aqui comigo, tá bom? E você vai trazendo mais pessoas aqui para a live para assistir. É um tema importante e vale muito a pena, né? A gente poder chamar as pessoas aqui, tá? Obrigado por você estar aqui, por você que está chegando agora. Muito obrigada. Vamos lá. É isso aí. Do que você tem medo? Ai, é de Itajubá. Didi, que linda, Itajubá. Eu ainda não conheço, mas um dia eu quero conhecer. Obrigado, viu, por você estar aqui com a gente nessa live, né? Você tem sido muito presente aqui. Me sinto muito honrada de saber que o meu conteúdo tá assim trazendo algum benefício. Por isso você está aqui. É sinal que você está conectado com a minha energia. E é desse jeito, né? As pessoas vão se conectando com a gente. E isso é muito importante. Então eu sou imensamente grata, tá? De você estar aqui. Vamos falar aqui então, né? Do que você tem medo. Quantas pessoas têm medo? Medo do quê? Medo por quê? O medo, ele é importante quando este é para preservar a sua vida, as coisas que estão seguindo aí na sua volta, não é mesmo? Aí sim, o medo, ele é bom. Por exemplo, se você está no mar assim, né? Entra, se você não sabe nadar e se afunda muito. Então, é necessário que você tenha esse medo. Se você tiver por exemplo, na ponta de um penhasco, não dá aquele frio na barriga?
aquela adrenalina, né? Um medo de cair, isso é muito bom. Porque acontece o seguinte, boa noite. E o que acontece? Se você não tem esse medo de precaução, muitas coisas ruins podem acontecer. Então, o medo se faz necessário. Agora, o que nós precisamos identificar é quando esse medo nos paralisa. O medo paralisa da gente fazer alguma coisa em ação para nossa própria vida, que nos vai trazer um benefício. Então, aí sim, a necessidade que nós temos de identificar esse medo. E como eu fico sabendo isso? Quando eu sinto aquele medo dentro de mim, é possível que eu faça uma pergunta. E se esse medo não existisse agora? Aonde ele me levaria? Faz essa reflexão. Porque normalmente nós temos medo do futuro. O medo ele está muito ligado ao futuro, do que vai acontecer. E às vezes pode nem acontecer. E as pessoas ficam com medo. Outra coisa também são os medos que são colocados na gente, né? Por exemplo, aí nessa parte aí que nós vivemos aí com esse vírus, né? E muitas pessoas ficaram com medo de morrer, medo de ir para o hospital, medo de passarem mal. E aí tomou uma proporção muito grande. Por quê? Porque este medo ele foi inserido, né? Os noticiários, por exemplo, eles falavam muito pouco das pessoas que eram curadas, mas mais das pessoas que morriam. Então isso causava um pânico na massa, em todo mundo. Então é necessário você entender o porquê que você está sentindo esse medo, da onde ele vem, como você está sentindo ele, em qual parte do seu corpo. Sabe quando o coração está acelerado? Quando tá aquele friozinho na boca do estômago que você não consegue entender, ou às vezes até aquele medo, sabe, dá até aquela dorzinha na barriga. É necessário que você identifique esse medo, para você poder saber se realmente ele é um medo que você tem que estar olhando ali para aquilo, ou simplesmente você só está com medo de algo que ainda vai acontecer e que possivelmente nem venha acontecer. Olha, eu vou contar aqui uma história rapidinho, porque eu acho muito legal de contar, que é a tradição de Sufi. Talvez você tenha ouvido falar e talvez não, mas conta, né, essa tradição de Sufi, que a peste, ela estava indo a caminho de Bagdá, e que no meio do caminho ela encontrou um mendigo, e o mendigo perguntou para ela: peste, para onde você está indo? E ela disse: estou indo para Bagdá matar 10.000 pessoas. Então o mendigo fez o quê? Ele foi para o outro lado e a peste seguiu. Depois de um tempo, a peste voltou e encontrou novamente com o mendigo. E aí o mendigo perguntou para ela: você mentiu, peste, você falou que você ia matar só 10.000 pessoas, mas morreram 100.000. Ela falou: eu não menti, eu matei 10.000. O restante foi o medo que matou. Então é verdade, sabe? A gente precisa analisar quantas pessoas, por medo de algo, às vezes não morrem. Simplesmente pelo medo. Quantas pessoas aí nessa pandemia que a gente teve aí, né? Que ainda tá, mas bem mais, menos pelo menos do que tava. Quantas pessoas que não morreu pelo medo. Porque quando eu gero medo, eu tenho um pensamento, eu sinto algo, e esse sentido que eu dou, ele fica muito forte, e eu vibro numa energia, e automaticamente acabo entrando em ressonância com aquilo que está passando naquele momento. E muitas pessoas fizeram isso. E quando o medo te paralisa, de você sair em relação ao seu trabalho, por exemplo, desenvolver uma coisa que você quer trabalhar, e você com medo, talvez do julgamento, talvez do sucesso, pode ser, e aí o medo paralisa você. Gostaria que você contasse aqui para mim
Do que você tem medo? Comenta aqui pra mim. Não esquece, chama mais pessoas para a live, um assunto legal, compartilha com alguém essa live, né? Porque é muito legal que as pessoas tenham consciência disso. Muitas pessoas não sabem identificar o medo. Às vezes a pessoa tem uma fobia, né? E não é um medo de verdade, é um medo porque ela tem uma fobia e isso pode ser tratado ou pelo menos pode ser amenizado. Se ela tem uma fobia, por exemplo, ela pode conversar com o terapeuta, fazer uma sessão de hipnose e às vezes esse medo vai embora. Eu mesmo já vi isso acontecer com pessoas que tinham medo de dirigir, que tinham medo de insetos, de bichos, entendeu? Então é muito importante que a pessoa saiba que ela não precisa de ficar neste medo. Uma pessoa que tem, por exemplo, que sofre com ansiedade, normalmente essa pessoa ela tem medo de um futuro porque ela está ansiosa por alguma coisa, né? Então ela tá lá naquele medo de que algo, o que vai acontecer quando chegar. E às vezes nem chega e a pessoa tá com medo. Então é muito importante identificar este medo. Qual é o medo que você sente? Esse medo que você sente é real? É real de verdade? Muito necessário que você identifique esse medo. É para o seu próprio bem. Entenda uma coisa, como eu estava falando no começo. Quando você tem medo de alguma situação, por exemplo, de você colocar a mão no fogo e se queimar, é natural, é bom que você tenha esse medo, porque senão você ia lá e colocava a mão no fogo e ia se machucar, com certeza. Mas quando os medos são impostos por outras pessoas. Por exemplo, quando eu era criança, era medo do quê? Do homem do saco, do bicho papão. E quantas vezes eu dormia com a cabeça coberta de tanto medo que eu sentia, porque vai que o bicho papão viesse. E às vezes os pais acabam inserindo esse medo na criança, sem perceber que lá no futuro isso pode acarretar um sério problema. Então é muito necessário que você entenda sobre isso, que você tenha essa consciência de entender este medo que você sente. Se você conhece alguém que tem medo, converse com essa pessoa, diga para ela que ela pode fazer um tratamento se ela não conseguir identificar esse medo sozinho, através de uma terapeuta, de um psicólogo, mas que ela vá. Agora, que ela também tenha consciência do porquê este medo. Qual é o sentimento que vem quando ela tem esse medo? Muitas pessoas sofrem uma desilusão amorosa e depois tem medo de encontrar um novo parceiro, uma nova parceira, porque vai que aquele novo relacionamento possa trazer as mesmas lembranças, então a pessoa não quer. Sim, com certeza, as minhas terapias, a Vanessa está perguntando aqui, né? Se eu ajudo a identificar esses medos. Sim, eu ajudo. Quando eu estou numa sessão de terapia com uma pessoa e ela chega me relatando que tem medo, ou às vezes na anamnese eu percebo que ela sofre de algum transtorno. É lógico que nós vamos fazer aí um aprofundamento e entender o melhor o porquê que ela está sentindo esse medo. Qual é a causa desse medo? Da onde ele surgiu? O porquê ele surgiu? Será que é um medo real? Então sim, eu faço. E depois de sim, totalmente possível. Olha, às vezes se for o caso de uma fobia, Vanessa, como você está perguntando aqui,
Às vezes uma sessão de hipnose resolve, entendeu? Ou então, algumas sessões de terapias também podem ajudar muito, porque nós vamos trabalhar para a pessoa entender os sentimentos, o que está causando aquilo, da onde vem. Quando ela está com aquele sentimento do medo, em qual parte do corpo está identificado aquele medo? Então, tudo isso nós trabalhamos, né, em consultório. Ou nós trabalhamos, hoje eu trabalho online, né? Então eu faço atendimento online, até por conta desse negócio da pandemia. Hoje também a internet ficou muito melhor para que a gente possa levar aí o nosso trabalho para vários lugares. Mas sim, totalmente possível nós trabalharmos esse medo. Tá? E aí eu já até deixo um convite, se você conhece alguém que esteja precisando, ou você é essa pessoa, me chama no direct, lá na bio do meu Instagram, tem lá também o meu grupo de WhatsApp, tem o meu contato, entre em contato comigo, ou me deixa um direct e eu entro em contato com você, vamos agendar uma sessão, vamos conversar para identificar essa paralisia, o que está acontecendo. Obrigado. Eu que agradeço, né, uma oportunidade de estar aqui falando, porque realmente é um conteúdo que nós temos que levar. Eu tive, assim, sabe, muitos medos, e eu já cansei de falar aqui pra vocês, né, um dos meus medos era fazer live, né, e hoje eu percebo que era um medo, assim, sabe, tão bobo, né, que é muito mais prazeroso eu estar aqui fazendo uma live com vocês agora, podendo falar de uma coisa, do que aquele medo que eu tinha. E a gente vai criando alguns monstros dentro da cabeça da gente. Às vezes a gente tem o medo de fracassar, né, de dar errado, e tá tudo bem. Porque nem tudo tem que ser perfeito, nem eu, nem você temos que ser perfeitos. Então, assim, nós estamos, assim, passivos de erro. E se errar, não tem problema, conserta de novo. O importante é o passo a passo, é você fazer, é fazer acontecer. Não deu certo por esse caminho, não precisa de ter medo, vamos buscar outro, vamos buscar a solução. O problema é que muitas vezes nós ficamos focados, né, naquela situação que nós não conseguimos arrumar, porque nós estamos focados no medo. E aí eu vou me cercar de mais situações, não é mesmo? Voltando ao assunto, por exemplo, da pandemia. Se uma pessoa tem medo de pegar um vírus como esse, ela tem medo de ir para um hospital, aí ela vai e fica o quê? No noticiário, sabendo quantas pessoas morreu, quantas pessoas estão infectadas. Você acha que a probabilidade dessa pessoa pegar o vírus é grande ou é pequena? Com certeza muito grande. Porque ela tem o medo, ela entra na energia. Gente, nós somos energia e é muito importante entender isso. Sabe, o que eu estou, em qual frequência eu estou vibrando. E o medo é uma das frequências mais baixas, né, na escala. Sabe, o medo tá lá, o medo, a vergonha, eles estão lá embaixo. E quando nós temos medo, não conseguimos atingir grandes coisas. O medo é o contrário do amor, o amor tá lá em cima. Então, uma coisa muito importante, para você deixar de ter medo, se ame mais, se conheça mais, entenda, procure sempre saber, fazer uma reflexão. Da onde surgiu esse medo? O porquê que eu tenho medo? Não é mesmo? Deixa eu tomar água. Gente, eu vou exibir aqui, ó, a minha canequinha nova que eu ganhei. Olha que coisa mais linda. Ganhei de presente de aniversário ontem. Aí a boquinha seca, né? Porque a gente fica falando, abracando. Ai, que delícia. Então, tomando aqui uma aguinha na minha caneca. Adorei a canequinha. Então é isso, sabe? É você começar a olhar qual é a frequência que você está vibrando. Realmente você quer uma mudança para a tua vida? Você quer algo diferente? É buscar o seu conhecimento. É buscar tudo que você pode para modificar essa situação que você está vivendo. Não deixa que o medo te paralise. Não deixa esse medo fazer com que você deixe de alcançar
aquilo que você quer. Se é um relacionamento, por exemplo, e você tem medo de entrar no relacionamento, o porquê que eu tenho esse medo? Posso mudar isso? Pode sim. Sabe por quê? Porque é uma escolha. Nem todas as pessoas são do mesmo jeito. Mas uma coisa eu posso falar para você. A frequência que você emana vai trazer mais do mesmo para você. Então, se você tiver que ter um medo, eu vou te deixar um medo positivo. Tá? Tenha medo de vibrar em frequências baixas, em frequências inferiores. Esse medo, eu posso falar para você, vale a pena você ter, tá? Por quê? Porque você vai pensar, você vai falar assim, nossa, eu assisti a live com a Cláudia e ela falou que era para eu elevar a minha consciência, era para eu elevar a minha forma de pensar, porque só assim eu vou vibrar mais alto e o medo vai deixar. Então, quando você... boa noite, pessoal que está entrando aqui. Boa noite, Janaína. Boa noite, Márcia. Boa noite, doutora Lourdinha. Boa noite para todos vocês. É um grande prazer receber vocês aqui na live, tá? Se vocês estão gostando, me sinaliza aí que tá legal, que tá bacana. E vamos fazer aquele combinado. Se algo acontecer, deixa aí, tá bom? Escrito para mim, para que a gente tome as providências necessárias. Então, quando você estiver sentindo por algum motivo medo, pense por quê? Por quê? Da onde está vindo esse medo que eu estou sentindo? Mas a Cláudia falou que esse medo é de vibração muito baixa e eu preciso mudar a minha vibração para que coisas melhores aconteçam na minha vida. Certo? Então vamos deixar o medo de lado, mas é muito importante você identificar esse medo, saber de onde ele vem. Quando você consegue saber de onde ele vem, a gente consegue tratar. É possível, totalmente possível, tá? Nas terapias, nas mentorias, nós trabalhamos tudo isso. Porque aqui chega para mim diversas pessoas com vários traumas, com vários medos. Uma pessoa, por exemplo, que sofreu um abuso. O medo nela é latente. Uma pessoa que foi sequestrada, por exemplo, é um medo latente, aquele medo de acontecer novamente. Mas é totalmente possível isso ser tratado. Por isso que nós, terapeutas, normalmente trabalhamos com reprogramação mental, trabalhamos com gatilhos positivos, instalamos em vocês, novas formas, novas crenças, novas possibilidades de pensar. Então, olha o quanto que é importante, de repente, para você que não consegue identificar todo esse sentimento que está aí dentro de você e você vive aí nesse medo, vibrando nesse medo, o quanto que é necessário que você aprenda, entendeu? Entenda o porquê, de onde ele vem. E isso as terapias ajudam e muito. Então, se você tem algum medo, vamos identificar ele. Faça essa pergunta para você muitas vezes. Toda vez que você identificar esse medo é real? De verdade? Da onde ele está vindo? O porquê que ele veio? O que eu vi que me causou este medo? É muito importante que você entenda isso. Para você poder reprogramar a sua vida, viver com confiança, sabe? E o amor que por você é a parte mais importante. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ficar doente, ela tem que focar na doença? Não, ela tem que focar na saúde. E como que eu faço isso? Eu vou buscar situações que me deixem mais saudável.
Então, eu vou sair da zona do medo para colocar coisas possibilitadoras na minha vida. Então, se por exemplo, eu tenho medo de ter um problema de infarto, ou eu tenho medo de ter um derrame, eu vou fazer o quê? Quais são as providências que eu posso fazer? Eu vou fazer uma academia, eu vou fazer um exercício, uma caminhada, eu vou me alimentar corretamente. Isso é autoamor, isso é autocuidado. E aí eu deixo de ter a frequência desse medo que eu sinto e faço coisas positivas, porque eu sei que eu estou fazendo ações de amor para a minha vida. Você percebe como é muito importante que você consiga identificar os medos que você tem sentido e o porquê. Nem todo momento, não é toda hora que nós estamos com medo, né? Eu não estou dizendo aqui, não estou colocando aqui para vocês terem medo, mas eu quero que você compreenda que muitas vezes o medo que você está sentindo, ele não é real e às vezes nem vai acontecer. Então é isso, eu quero trazer essa consciência para você. E por isso que é muito importante eu poder falar isso para você. Eu sei que existem pessoas aí falando sobre isso, mas o tempo inteiro nós estamos sendo induzidos no medo. Não é mesmo? Um vizinho, por exemplo, foi assaltado. Aí você já começa a ficar com medo, já sai de casa com medo, já tem que colocar câmera porque tá com medo, você tá, sabe? E às vezes aquilo nem vai. Obrigada, Elisa, obrigado. Às vezes você nem vai passar por aquela situação. Mas olha qual frequência que você entra. Na frequência do medo, vibra lá embaixo e de repente acontece com você. E aí você vai dizer, a rua onde eu moro é perigosa. Verdade, será que a rua é perigosa? Ou será que você baixou a sua energia? Preste atenção nisso, gente. É muito importante. Por isso a importância de se conhecer, de conhecer as coisas, buscar conteúdos que possam te agregar, tirar. Sabe? Autoconhecimento é tudo, porque ele te esclarece, ele te deixa mais sábio. Te deixa mais sábio. Você para de pensar em coisas que ainda nem aconteceram. Você começa a ter clareza na sua vida das coisas boas que podem acontecer. Então, mais uma vez eu falo aqui para você. Quando você tiver com medo, quando você estiver sentindo medo, identifica de onde vem esse medo. Esse medo é real. E se ele não existisse agora, aonde eu estaria? Percebe? Uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. Pode virar uma chave e de repente aí, neste momento, você consegue identificar que não havia nem necessidade de você sentir esse medo. Deixa eu ver aqui que a Didita escreveu aqui, ó. Olha lá. Estou saindo vários dias para andar de bicicleta, mas tenho medo de ser atropelada. Didi, eu vou falar uma coisa para você. Na verdade, você tá tendo aí é um cuidado, né? É um cuidado porque você tá andando de bicicleta, pode alguém de repente com um carro te pegar. Então é um cuidado necessário, mas existem lugares propícios para isso e tente ir nesses lugares, por exemplo, uma praça próximo da sua casa, entendeu? Algum lugar que dê assim, que tenha mais tranquilidade. O medo, como eu falei para você, é necessário às vezes que nós tenhamos esse medo, é uma prudência também, né? Para que nada de mal nos aconteça. Mas assim, o medo excessivo, aí você deixar de sair para andar de bicicleta porque o teu medo te domina, te paralisa. Então, aquele bem que a bicicleta ia fazer para você, aquele momento prazeroso para você, de um exercício que você ia fazer, de um bem-estar para o teu corpo, você vai se deixar dominar pelo medo. Então, o cuidado sim,
tá? O cuidado é super necessário, mas o medo em excesso não é, tá? Então, preste atenção. Olhe para as coisas que estão ali no seu redor. Olhe, procure ruas mais tranquilas, mais calma para fazer isso. Se não tiver aí uma praça perto da sua casa. É importante, a Vanessa está falando aqui, ó, que é importante não vibrar nessa energia do medo. Exatamente, gente. É o que eu falo. Eu ainda quero trazer aqui na live para vocês, falar sobre a escala, né? As escalas que nós temos aí, do medo, da vergonha, da raiva, né? Do amor, né? Do poder, de coisas assim. Eu quero trazer, ainda vou trazer esse conteúdo aqui que eu acho que é legal também. E de pouco em pouco, eu com o meu conteúdo, com o que eu sei aqui, eu vou trazendo para você e você vai ganhando consciência. Muito obrigado, sejam bem-vindos aqui, olha, por todo mundo que tá aqui comigo aqui nesse momento, viu? Se tá fazendo sentido, chama mais alguém, tá bom? Ou então depois encaminha essa live que vai ficar gravado aí para outras pessoas, vem. Me travo só de ver o carro atrás de mim. Didi, vamos trabalhar isso, Didi, vamos trabalhar, viu? Não é como eu falei pra você, cuidado sim, cuidado é necessário. Então, se você tem medo de carro, assim, que tá andando atrás de você, faça o sentido, faz uma coisa que eu vou te dar uma dica. Em vez de você ir no sentido junto com o carro, vá na outra mão que você vá ao contrário, porque daí você tá de frente com ele, você pode olhar o que ele tá fazendo, né? Mas sempre ali, ó, na beiradinha, tomando cuidado, ou então, se possível, em cima do passeio, da calçada, não é mesmo? Então você, passeio fala mineiro, né? Mineiro que fala passeio. Vai ali na calçada, ou então procure ruas tranquilas, ou parque, mas não deixa de fazer o seu exercício, isso é um prazer, é tão gostoso, quando você tá andando de bicicleta, você tá respirando aquele ar gostoso, você tá olhando a natureza, olhando o mundo na sua volta, exercitando todo o seu corpo, trocando, não é mesmo? O seu gás carbônico por oxigênio. Então, não deixa de fazer isso pelo medo, mas só tem a prudência que é totalmente tranquilo, viu? É isso. Gente, e aí, tá fazendo sentido o que você tá ouvindo aqui de mim? Você tá gostando do conteúdo? Conta aqui pra eu saber, né? Que é tão legal quando tem participação, quando as pessoas falam, daí eu fico assim super animada, tô adorando aqui, ó. A Didi é super participativa, ela tem me acompanhado nas minhas lives e eu adoro. E eu sou muito grata a todos vocês que têm vindo aqui, têm ficado aqui comigo. E eu fico muito feliz, gente. Vocês não podem imaginar qual é a minha alegria de estar aqui na quarta-feira, né, e falando tudo que eu falo aqui pra vocês. Mudei um pouco o cenário, tô na minha sala nova e eu tô também muito feliz. Muitas transformações, muita coisa legal tem acontecido na minha vida, sabe? É passo a passo, né? A gente vai reprogramando a mente. Você acha que eu sou diferente de você? Você acha que eu também, às vezes, não tenho medo de algumas coisas? Mas como eu disse, eu vou tentar identificar o porquê que eu tô sentindo medo disso, né? E aí eu posso me tratar, eu posso me curar, eu vou descascando aquelas camadas, né? Como se a gente fosse uma cebola, e aí a gente vai fazendo o quê? Vai descascando as camadinhas para entender da onde que vem esse medo, não é? Então, assim, eu não sou diferente de você. Talvez, pelo meu conhecimento, eu consiga identificar um pouquinho mais rápido, um pouco mais fácil. Mas é totalmente impossível. E se é possível para mim, é possível para você. Então, assim, sabe? Se você sozinha não consegue, me chama, vem comigo. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou falar pra você o que você tem que fazer. Vamos fazer uma terapia, vamos trabalhar o medo, a fobia, entender as coisas, tá? Tava falando uma coisa que é muito importante, a gente só ficar de olho aqui no relógio para não estender muitas coisas, né? E que é muito importante isso. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, que ela sofre um trauma.
Eu fiz de um jeito aqui, gente, que eu tô tentando fazer de um jeito que a luz não pega tanto, porque você sabe que usar óculos aqui é difícil, não tem jeito, eu preciso da iluminação. E aí, às vezes a luz bate, então eu tô tentando fazer de um jeito que ela não pegue tanto, mas me desculpa se tá refletindo ainda, mas eu também sem óculos, sinceramente eu não consigo, porque daí eu não consigo nem ler aí o que vocês estão me sinalizando. E pra mim é muito importante isso. Uma pessoa que ela sofreu um trauma, um abuso, um acidente, né? E aquilo ficou lá, infiltrado dentro dela, lá, entranhado lá. Ela vai conseguir sozinha sair desse trauma, sair desse medo? Não. Então, por isso, existem os profissionais que tem todo um material, tem ferramentas, tem um monte de coisa assim para trabalhar todas essas situações, entender tudo o que está acontecendo na sua volta. Às vezes, simplesmente, quando é um medo mais tranquilo, um medo de alguma coisa, né? Tem gente que tem medo de barata, tem pânico de barata. Eu vou falar pra você, não tenho medo de barata. Eu só não gosto, eu acho um bicho assim, né? Não gosto daquela anteninha assim. Mas eu não tenho medo. E eu vou falar sinceramente, se eu puder não matar, eu não mato, tá? Eu sou contra matar. Né? Às vezes não tem jeito, que às vezes ela vem pra cima e você tem que tacar o chinelão nela, porque daí aquelas anteninhas não dá. Mas é mais uma questão de nojo, não é medo, né, da barata. Mas tem pessoas que têm medo, que têm pânico, corre quando vê uma barata. Ai, grita, aquela coisa de doido. É aquela gritaria, né? A minha filha é bem assim. Minha filha, ela, se vê uma barata, você precisa de ver que os berros você escuta daqui. Então, assim, eu falo pra ela, tá tudo bem, calma, é só uma barata, gente. Mas tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm medo de cobra. Uma vez eu passei, quando eu tava fazendo meu treinamento de hipnose, eu vi uma moça que ela tinha medo de inseto, qualquer tipo de inseto. Sabe? Ela não podia ver um bichinho voando e ela falou que ela fazia da vida do marido um inferno, porque era calor e ele queria deixar a porta aberta e janela aberta. E ela, por conta daquele medo que ela tinha daqueles insetos voando com bicho, tudo, então o que ela acontece? Ela queria toda a casa fechada. E cada vez que ela encontrava um bichinho, era aquele estardalhaço, né? Então imagina o quanto que o marido devia de sofrer ali com ela. E aí, naquele treinamento que eu tava, da hipnose, fazendo aquele curso lá, o nosso instrutor falou com ela, você quer curar esse trauma, desse medo, agora? E ela falou, sim. E aí, então, ele fez a sessão de hipnose com ela. E a hora que ele foi fazendo, quando ele foi falando, a gente foi vendo a reação dela, do nervoso que ela tinha, né? De estar naquela situação com aquele inseto. E quando ele desinstalou aquele medo, foi assim, o semblante da pessoa mudou na hora. É lógico que nosso treinamento demorou alguns dias. E depois ela relatou lá, sabe? Que, gente, ela estava vivendo outra vida, né? Por ela não ter mais medo. Que o marido estava sendo totalmente grato porque tinha acabado o medo dela. Então, às vezes, são medos que é só uma questão de você identificar. Sozinho não consegue, então busque ajuda. Mas é muito importante que você saia do medo, tá? Não deixe o medo paralisar você no seu trabalho, na sua vida afetiva, tá? Não deixa o medo paralisar você em nada. Identifica ele, identifica seus sentimentos, o que você sente, de onde vem. E faça a pergunta, esse medo é real? Realmente sou eu que sinto isso? Quando que eu consigo identificar que ele foi instalado? Será que eu consigo identificar? Às vezes totalmente impossível. Às vezes você sozinho consegue identificar, né? Às vezes a pessoa tem medo de tomar choque. Mas lembra quando era pequena? O pai, a mãe, não mexe aí, você vai pegar choque. Olha o choque, né? E aí houve um pânico. Houve uma paralisação. E existem algumas formas que a nossa mente processa essas coisas que acontecem.
Então, se esse medo que foi instalado foi através de um choque, por exemplo, né? No caso de um trauma, cuidado, não pega no fio que você vai levar um choque, e a criança leva. Ela ficou com medo pro resto da vida. E aí ela jamais vai querer mexer com a eletricidade de novo, porque ela tem medo. Mas se conseguir identificar isso, faz uma mudança, reprograma a mente, né? E aí ela vai passar a entender que ela só precisa de ter prudência, mas que ela não precisa mais ter medo. E isso é em todas as coisas. Eu tô aqui, gente, né, colocando coisas assim, que eu tô lembrando. Mas assim, é totalmente possível a gente trabalhar. Nosso cérebro, ele é incrível, nossa mente é incrível. Do mesmo jeito que nós instalamos um monte de impossibilidades, nós também podemos colocar muitas coisas positivas, tirar traumas, tirar medos, totalmente possível, tá? Reprogramação mental é a coisa assim maravilhosa. Autoconhecimento é outra mais maravilhosa ainda, porque quando eu me conheço, eu sei como que eu funciono, né? Entra comigo uma sabedoria de mim para comigo mesma. Não é o que os outros me contam, são aquelas historinhas que os outros contam para mim. Não é verdade? É o meu pensar, é o meu sentir, totalmente importante você ter essa clareza da sua vida. E eu tenho certeza, gente, absoluta, conta aqui pra mim, se eu não tô falando verdade. Virou uma chavinha aí em você, não virou? Você vai começar a prestar mais atenção quando você sentir medo. Você vai prestar atenção, você vai lembrar daquilo que eu falei pra você se identificar, ver de onde ele surgiu, tá? É isso. Gostou do conteúdo de hoje? Vai voltar quarta-feira que vem? Promete? Você vai estar aqui comigo? Vou te esperar quarta-feira que vem. Eu vou encerrar a live por aqui. Eu acho que eu consegui passar pra você. Eu acho não, tenho certeza. Faço com tanto carinho, tenho certeza que você conseguiu que eu consegui passar aí pra você o que eu queria, minha mensagem, tá? Ó, lá na bio do meu Instagram tem um grupo de WhatsApp. Eu tô colocando pessoas lá, tá? Pra começar a colocar conteúdos, coisas assim. Tô esperando chegar mais um pouquinho de pessoas, tá abrindo o grupo agora, né? Então eu tô fazendo isso pra quê? Pra que mais pessoas possam chegar e aí sim eu vou colocar coisas assim de valor lá, tá? Que vai ajudar e que vai agregar também, tá bom? Se você tá precisando, né, conversar, fazer uma terapia, vamos agendar uma sessão comigo, online, tranquilo, você aí do seu cantinho aqui, tá? Com muito amor e muito carinho. E a gente vai juntas identificar o que está te travando, quais são as suas travas, quais são os seus medos, tá? Se você quer uma mentoria sobre uma coisa específica, vem comigo, tá bom? Que nós vamos trabalhar isso junto. Tenho muita coisa boa para te passar. Agradeço de você estar aqui. Olha, tem um canal no YouTube, vai lá ver meus vídeos. Eu tenho colocado minhas lives lá também, mas tem bastante coisa lá. Acompanha meus stories, minha página, né, o feed do Instagram. Eu tô sempre colocando coisa lá de valor para você, tá? Vai, acompanha, tá toda hora. E quarta-feira que vem é o nosso compromisso aqui, ó, nosso bate-horário, 19h30, quarta-feira que vem. Você vem comigo? Posso te esperar? Ó, tô esperando, tá bom? Muito obrigada por você ter vindo aqui, por você ter ficado comigo todo esse tempo aqui juntos. Que delícia, que coisa maravilhosa, tá? Esperem, você vem? Ó, essa casa aqui é nossa. Seja bem-vindo. Venha sempre. Volta, tá? Beijo!